E beleza, estamos sendo gravados. Então, página 123, o exercício 21, tá? Qualquer coisa, pessoal, pergunta, não tem problema. Realmente, esses exercícios, eles têm algumas coisinhas que são mais simples, tá? Algumas coisas são bem de boa, não tem quase segredo nenhum. E teve dois daqui que, particularmente, eles são bem sem vergonhas, né? Mas, vamos lá. Gente, olha só. O que diz o primeiro exercício ali? Ó? Ele diz o seguinte. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15 graus. A 3,8 metros da cabeceira da pista, existe um morro íngreme. A figura ilustra a decolagem fora de escala. Eu tentei reproduzir aqui mais ou menos o desenho. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura a partir da sua base de... Então, olha só, vamos começar a comparar um negócio aqui. Ó. Para começo de conversa. Eu estou subindo, né, eu estou alçando o voo em um ângulo de 15 graus. Beleza? Então, eu estou subindo aqui, ó, em um ângulo de 15 graus. Em 3,8 quilômetros, eu tenho um morro aqui, beleza? E o que acontece? Nota que esse 3,8 quilômetros, se vocês olharem no desenho original da apostila de vocês, ele está dando aonde? Ele está dando bem no meio do morro. Ele está dando bem na altura ali do morro. Tá vendo? Eu tentei reproduzir aqui, ficou esse bico aqui assim, não era para ter ficado. Mas nota que essa altura aqui ficou onde? Exatamente no meio do morro. Então eu tenho que saber o quê? O que o exercício está pedindo ali, afinal de contas? Ele está pedindo quem é a expressão que determina essa altura do morro aqui. Tudo bem? Então, no caso, como ele está pegando a altura aqui no meio do morro, esse ângulo aqui, pessoal, ele é um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo reto. Se eu fechasse esse triângulo aqui, passando aqui em cima, eu teria o quê? Eu teria um triângulo retângulo. Tudo bem? Com relação a esse ângulo de 15 graus, eu tenho o quê? Eu tenho que o 3,8 ele é o cateto adjacente e o H ele vai ser quem? O H ele é o cateto oposto. Então, quem é que envolve cateto adjacente e cateto oposto? Essa é a tangente. Tangente de 15 é igual a quem? H, que é a minha altura, vezes o cateto adjacente, que é 3,8. Portanto, qual é a expressão que vai dar aquela altura? Multiplicando cruzado, eu não preciso sequer saber quanto que é a tangente de 15, tá? Você vai acabar tendo quem? Então, acaba tendo que a altura é quem, gente? É 3,8 vezes tangente de 15 quilômetros, que acaba sendo a letra A. Beleza? Entendido? Alguma dúvida aqui, gente? Alguém não entendeu a montagem, a resolução do exercício? Por que a expressão é esse 3,8 vezes a tangente de 15? Tranquilinho? Pode perguntar, gente, não tem problema nenhum. A aula agora é para resolver eles mesmos. Se a gente ficar 2 aulas, tá tudo certo. Tranquilo? Posso ir para a próxima? Tá, vamos para a próxima. Ó, vamos ler o que diz ali na próxima. Ó. Um edifício comercial tem 48 salas distribuídas em andares conforme indica a figura. O edifício foi feito em um terreno cuja inclinação em relação à horizontal mede alfa graus. A altura de cada sala é de 3 metros e a extensão é de 10 metros e a largura da pilastra de sustentação que mantém o edifício horizontal é de 6 metros. Então ele está perguntando o quê? Ele está perguntando, usando os dados da tabela, a melhor aproximação inteira para alfa vai ser quanto? Bom, eu reproduzi aqui ó, só a parte de baixo do meu desenho. Analisa com o professor ali. Ó. Tu vais perceber que aqui eu tenho uma reta, né? E esse lado aqui, ele vai representar o quê? Ele representa o pé do prédio, a parte de baixo do prédio, né? Essa coisa aqui, ela é o que, gente? Ela está paralela, ela está reta a essa reta aqui de baixo. Tudo bem? Lembra que eu expliquei para vocês no finalzinho de março ali,
as relações entre os ângulos formados por duas paralelas e uma transversal? Então eu sei o que, gente? Que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, esses dois ângulos alfa, eles vão ser quantos, gente? Eles vão ser alternos internos. O que são ângulos alternos internos, pessoal? Ângulos alternos internos são ângulos iguais. Se esses dois ângulos são iguais, aqui vale alfa e aqui vale alfa. Tudo bem? Bom, o que eu sei? Eu sei que a pilastra, ali, ainda continuando analisando o desenho do livro, ó, a pilastra aqui, ela mede 6 metros. Aqui eu tenho 6 metros, certo? E o que vai acontecer? Esse comprimento aqui, gente, ele vai ser quanto? Se nós analisarmos quantas salas comerciais que estão ali alinhadas, se nós formos contar, eu tenho 6 salas comerciais. E o comprimento de cada sala comercial é quanto, gente? O comprimento ali é de 10 metros. Ou seja, 10 vezes 6, que vai dar quanto? Vai dar 60 metros. Tudo bem? Então, nota que eu fiquei o quê? Eu sei que esse cateto aqui, ele mede 6 metros. E esse cateto aqui, que é o alinhamento das 10 salas, né, ele está desconsiderando a espessura da parede, está considerando só o comprimento da sala mesmo, ele vai dar quanto? Ele vai dar 60 metros. Né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo alfa, esse cateto vale 60 metros e esse cateto vale 6 metros. O que eu consigo achar ali? Nota que eu tenho uma tabelinha ali com valores de seno, de cosseno e de tangente. Como eu tenho os dois catetos, eu posso tentar achar o valor do alfa encontrando quem? Encontrando a tangente desse ângulo alfa. E o que é tangente, pessoal? Tangente é a razão entre o cateto oposto, que é o 6, e o cateto adjacente, que é quanto? Que é o 60. Se eu dividir aqui 6 por 60, eu vou ter aproximadamente quanto, pessoal? Eu tenho que a tangente de alfa é aproximadamente 0,1. E o que eu vou fazer? Eu vou analisar entre aqueles ângulos ali quem é o ângulo mais próximo, tá? Que tenha o valor de 0,1. E o ângulo mais próximo para a tangente valendo 0,1 é quem, gente? É o ângulo de 6 graus. Beleza? Entendido? Deu para entender como é que funciona esse exercício? A montagem dele em si? Sim. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, esses dois aqui, eles até que eram tranquilinhos. Aí você tem o exercício 23. O exercício 23, ele é um pouquinho mais atentado. Por que ele é um pouco mais atentado? Para começo de conversa, que a imagem, pelo menos a imagem da minha apostila, é uma naba. A imagem da apostila de vocês é boa? Não. Não, né? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu encontrar aqui a imagem desse prédio para a gente conseguir ver bem certinho. Porta de Europa. Puerta de Europa. Isso, deixa eu só colocar a minha imagem, a minha tela para vocês agora. Aqui. Ó, gente, vamos só abrir a imagem aqui. Ó. O que acontece? É uma naba deixa eu pegar uma que dê para ver bem aqui. Aqui. Essa aqui que é a imagem que é apertada no livro de vocês. Ó. O que acontece? Fica ruim de enxergar onde é que está a desgraça do ângulo de 15 graus. Né? Porque a gente começa a colocar aquele ângulo para tudo que é lado. Só que o que acontece? Ó? A altura desse prédio, pessoal, eu estou medindo aqui, ó, nesse segmento AB. Certo? Esse segmento AB, ele é o que, gente? Ele é perpendicular ao chão. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui, essa coluna aqui, ela é reta. Ela dá a impressão de estar torta por causa do prédio todo. Mas esse segmento AB aqui,
ele mede 114 metros. E o ângulo do 15 graus, a inclinação está em relação a quem? A inclinação está em relação a esse eixo aqui, ó, essa altura, tudo bem? Então, o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui, que pega esse comprimento aqui, que acaba sendo o mesmo comprimento da base do quadrado dele, é que tem a inclinação de 15 graus. Ficou claro agora? Melhor de ver assim, né? Então, o que vai acontecer? Vamos voltar lá, ó. O que vai acontecer? Oh, misericórdia. Se eu simplesmente analisar o desenho, ó, eu sei que aqui está os 114 metros, que é a minha altura. Tudo bem? Aqui está a minha altura. O 15 graus, ele está onde, gente? Ele está aqui, ó. E essa largura aqui, né? Essa largura aqui é a mesma largura da base do prédio. E o que o exercício está pedindo? Ele está pedindo qual é a área da base desse prédio, mais ou menos, né? Para ter uma ideia. E o exercício, ele já está te indicando que tu vai usar tangente, né? O exercício do Enem. O Enem, normalmente, quando traz exercício de trigonometria, ele dá o valor da tangente, do seno, do cosseno, daquilo que é necessário. Ele já te deixa engessado para resolver daquele jeito. Então, você vai acabar tendo quem? Ó? Eu tenho aqui o 15 graus, o 114 ele é o meu cateto adjacente, e o L vai ser quem, pessoal? O L é o meu cateto oposto. Bom, o que vai acontecer? Tangente de 15 é igual a quem? A L sobre 114. Tudo bem? Então, 0,26 é igual a L sobre 114. O que a gente faz? Faz meios pelos extremos. Eu vou acabar tendo quem? 0,26 vezes 0,14. A largura vai ser quanto? Vai ser de 29,64 metros. Tá? Como eu preciso da área da base, a base ao quadrado, o lado vai ser o quê? Lado ao quadrado. Né? A área é lado ao quadrado. Então, você vai ter o quê? 29,64 ao quadrado, que é a mesma coisa que o quê? Que 878,52 metros quadrados. Ok? Então, você vai ter a resposta certa como a letra E. Né? É uma área maior que 750 metros quadrados. Beleza? Entendido? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Continuamos, então? Minha pergunta para vocês é, conseguiram fazer o exercício 24? Entenderam como é que faz ele? O 24, o 26 e o 29 são exercícios muito interessantes. Nós não vamos resolver o exercício 31, porque eu achei que eu tinha explicado uma coisa e eu não expliquei, não relembrei a relação fundamental com vocês. Então ele vai ficar quietinho, mas hoje eu já vou mandar vocês fazerem ele. Então vamos lá, ó. Exercício 24. O exercício 24 ele está pedindo o quê? Ele está pedindo qual é o valor do seno desse ângulo aqui. E o que acontece? Como é que eu encontro o seno, pessoal? O seno, ele é a razão entre quem? Entre o cateto oposto e a hipotenusa do meu triângulo. Tudo bem? O que vai acontecer? Existem outras formas de você obter o seno. Como eu não tinha explicado essas outras formas para vocês ainda, eu vou mostrar a resolução usando o triângulo retângulo. Tá? Acho que vai ficar mais fácil. Aí vai ter gente que vai me dizer assim, pô, mas fazer conta com um número decimal é ruim. Vou te dar uma ideia para isso aqui ficar mais fácil, para ficar mais tranquilo de você fazer as contas. Toda vez que você tiver medidas em metro, tá? E essas medidas em metro, elas forem decimais, transforma essas medidas em metro para decímetro. Fica mais fácil, você vai ter sempre unidades inteiras, tá bom? E o que é decímetro, pessoal? Decímetro é a mesma coisa. Cada um decímetro são 10 centímetros. Então, tu vai pensar assim, ó. Pô, 1,80 m. 1,80 m é a mesma coisa que
180 centímetros. 180 centímetros é o mesmo que o quê? É o mesmo que 18 decímetros. 5 metros e 40 é o mesmo que o quê? 540 centímetros. 540 centímetros é o mesmo que o quê? Que 54 decímetros. Então, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou acabar tendo o seguinte, eu tenho x ao quadrado igual 54 ao quadrado mais quem? Mais 18 ao quadrado. Por quê? Eu vou encontrar o valor da minha hipotenusa. Tudo bem? Então, hipotenusa, que é o x ao quadrado, x ao quadrado igual a 54 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado igual a quem? 2.916 mais 324. Somando, x quadrado igual a 3.240. O que eu vou fazer então? X vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada do 3.240. Tá? No momento que eu fatoro essa raiz de 3.240, eu chego no quê? Eu chego em 18 raiz de 10. Beleza? Bom, encontrei o valor da hipotenusa. Agora que eu sei o valor da hipotenusa, eu posso fazer o quê? Eu posso calcular o meu seno. Então, seno é quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, que é o 18, sobre a hipotenusa, que é 18 raiz de 10. Simplificando, meu seno vai ser quem? 1 sobre raiz de 10. Fiquei com raiz no denominador, racionaliza. Raiz de 10, raiz de 10. O seno vai medir quanto, gente? O seno mede raiz de 10 sobre 10. Belezinha? Entendido? Até aqui alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Deu para entender como é que funciona? Eu quero que vocês abram um áudio agora e sejam muito francos comigo. Vocês conseguiram fazer o exercício 26? Lucas, conseguiu fazer o exercício 26? Gustavo, Samara, Aham. conseguiu? Consegui, mas foi difícil. Alguém? Vamos ver, quem mais que tá aqui? Vocês estão muito quietos. Ian, Tuane, Clyde. Oi. Fizeram o exercício 26? O 26 não consegui, não. Leonardo, Pernudo, acorda, Pernudo. Raul, Enzo, Cat, estão vivo? Acorda, Pernudo. Júlia. Vocês estão. Cadê o Cauê? Cauê tá dormindo. Cauê nem se manifesta. Imagina o Cauê em casa, cara. Se o Cauê na sala dá umas viajadas em casa, mesmo você tá na cama, acabou. Você tá em Narnia agora. Tá, vamos lá. O exercício 26, já deu uma mexida com o povo. O exercício 26, ele é massa. Ele é massa. O exercício 26, pessoal, ele leva em consideração o tal de ângulo de reflexão de impacto perfeito. Vocês já ouviram falar isso? Não? Ou foram só no chute? O Luciano falou o que para vocês, pessoal? Ele deve ter falado assim, ó, que quando eu tenho quando a luz ela reflete em uma superfície, o que vai acontecer? Ela vai e ela reflete em um determinado ângulo, ela bate numa superfície de determinado ângulo e a reflexão ocorre no mesmo ângulo que a incidência, não é? Não foi isso que ele deve ter falado? É, o ângulo de incidência é igual ao de De reflexão. reflexão, isso. Só A gente estudou isso aí agora. Ah, vocês estudaram isso agora? Aham. Beleza. Só que o que acontece? Isso funciona muito bem quando a gente está falando de luz. Quando nós estamos falando de um objeto que ele vai ter uma incidência sobre uma superfície, eu não tinha certeza se isso era válido ou não. Eu confesso que eu também fiquei um tempinho, eu tive que pesquisar para ver se isso é verdade. No nosso caso aqui, como nós temos uma coisa chamada de impacto perfeito, pode ver que é tudo muito bonitinho, muito certinho. Eu estou desconsiderando
a questão do atrito da bola com a mesa de bilhar e tudo mais, a mesma reflexão, o ângulo de incidência vai ser o mesmo ângulo de reflexão, acaba sendo igual. Então, a mesma relação da luz nós temos aqui, acaba sendo válido. Nesse caso, se torna mais fácil. Por quê? Olha só, eu sei que o comprimento da minha mesa, ele é o quê, pessoal? Aqui do ponto P, de onde a bola vai partir, até o vértice aqui, mede quanto? Mede 1,5 m. Do ângulo P até o outro vértice A, mede quanto? Mede 1,2 metros. Então, eu posso descobrir o quê? Eu posso descobrir, primeiro, quem é essa altura aqui, e posteriormente, eu sabendo que batendo aqui, a bola vem para cá, e eu tenho um ângulo de 60 graus também, eu sabendo essa largura aqui, eu consigo descobrir essa altura aqui. Então, eu tenho dois triângulos retângulos. O que vai acontecer, então? Analisando esse triângulo TBP, eu vou acabar tendo quem? Eu acabo tendo 1,5 m, x e o ângulo de 60. Usando a tangente, pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou ter tangente 60 igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 é igual a 1,5 sobre x. Multiplicando cruzado, raiz de 3x é igual a 1,5. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. 1,5 dividido por raiz de 3, racionaliza, x vai ser quanto? X vale 0,5 raiz de 3. Então, achei esse pedacinho aqui que eu chamei de x. E eu fiz o quê? Eu chamei esse pedaço de T a C de y. Nota que esse comprimento aqui, ele é o mesmo comprimento desse lado aqui. Ou seja, esse comprimento aqui mede quanto, pessoal? Ele mede 2,7 metros. E aqui eu meço y. Então, eu também vou usar o quê? Tangente. Tangente de 60 igual 2,7 sobre y. Mesmo esquema. Raiz de 3 é igual a 2,7 sobre y. Multiplica cruzado. Raiz de 3y é igual a 2,7. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, raiz de 3 sobre 2,7 sobre raiz de 3, racionaliza e divide. Y vai ser quem? Vai ser 0,9 raiz de 3. Então, somando a minha largura, ela vai ser o quê? 0,5 raiz de 3 mais 0,9 raiz de 3. Isso aqui vai dar 1,4 vezes raiz de 3. Raiz de 3 é 1,73 mais ou menos. Multiplicando, tu vai ter o quê? 2,42 metros. Ok? Fechou? Deixa eu ver que horas são. Vai dar tempo. Que bom. Gente, alguma dúvida aqui? Não? Não. Beleza. Então, agora nós vai fazer o seguinte. O exercício 29, alguém fez? Copiei da internet. Tu não tem vergonha nessa cara. Não sabia fazer. E ainda foi difícil de entender. Tá bom. Tá, tirando o Lucas que copiou, Ok. tá certo. Tem que ir atrás mesmo. Alguém mais conseguiu fazer essa naba? Não. Não? Não. Então tá. Não tem como. Tá, vamos lá. Olha o que diz lá. As cidades A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, conforme a figura. Então, vocês têm a figurinha ali bonitinha. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B e a bissetriz do ângulo reto AC no ponto... E a bissetriz do ângulo reto AC, no ângulo reto, corta, Jesus, AC no ponto P. Se BC vale 6 raiz de 3, então CP vale quanto? Gente, tá claro ali, só quer saber quanto é que mede CP. Vamos lá, vamos destrinchar essa naba aqui. Bom, para começo de conversa,
para começo de conversa. Esse exercício, pessoal, ele pega algumas coisas que talvez eu tenha deixado passar, eu não tenha falado para vocês, não tinha falado para vocês ainda sobre a bissetriz interna do triângulo. Eu não me lembro se no material de vocês vinha essa parte ou não, mas eu sabia que em algum momento eu ia ter que falar para vocês sobre essa propriedade, tá? Mas enfim, vamos lá. Você tem o que, pessoal? Aqui eu tenho o desenho do meu triângulo, que está representado ali no exercício, né? 6 raiz de 3. Aqui eu tenho 30. E eu preciso achar quem são os demais, a medida dos demais lados. Então, o que vai acontecer? Eu tenho esse cara que eu chamei de x, esse cara eu chamei de y. Para achar o x, pessoal, eu posso usar o quê? O x é meu cateto oposto. O 6 raiz de 3 é o cateto adjacente. Eu vou usar o quê? Eu vou usar a tangente. Então, tangente de 30 é igual a x sobre 6 raiz de 3. Fazendo as continhas, x vai ser quanto? X vai ser 6. A hipotenusa eu chamei de y. Então, para achar a hipotenusa, eu posso usar o quê? Eu posso usar o cosseno. Cosseno de 30 é igual a quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 raiz de 3 sobre y. Fazendo as continhas, eu vou ter o quê? Eu vou ter y igual a 12. Tá bom? O exercício está falando no quê, gente? Ele está falando em bissetriz interna do triângulo. Olha só, o que a bissetriz interna do triângulo faz? Toda bissetriz interna em um triângulo, tá? Toda bissetriz de qualquer que seja o ângulo em um triângulo, ele faz o quê? Ele divide esse triângulo em duas partes proporcionais, tá bom? A sacada do exercício toda estava aqui, estava na interpretação desse problema aqui, dessa bissetriz interna. Por quê? Olha só, eu tenho um ângulo aqui, poderia ser esse ângulo do vértice C ou esse ângulo do vértice A, tudo faz. E essa bissetriz, ela parte esse ângulo no meio e ela está batendo aqui num ponto do lado oposto ao ângulo cortado. Eu não sei qual é esse ângulo de incidência aqui. Como é bissetriz, não necessariamente, tomem bastante cuidado com isso, não necessariamente ele vai ser um ângulo de incidência perpendicular, não necessariamente vai valer 90 graus. Tá? A única coisa que eu sei, pessoal, é que o seguinte, que esse lado sobre esse, a proporção entre os lados, entre as partes divididas, ela se torna o quê? Ela se torna constante. Ou seja, a razão entre a AB e a D vai ser a mesma que DC sobre DC. Ou seja, esse lado sobre esse é igual a esse lado sobre esse. Assim como esse lado sobre esse é igual a esse lado sobre esse. Tudo bem? Então, a bissetriz interna do triângulo, ele corta o meu triângulo em duas partes proporcionais. Entendido? O que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter o seguinte. Gente, vamos fazer o seguinte. Ó. Faltam 2 minutos para acabar a aula e vocês já precisam ir para o material do outro professor, tá bom? Na próxima aula, na última aula, eu termino a correção desse exercício. Eu faço aula com vocês de novo. Pode ser? Senão vai acabar pegando um horário em cima do outro e vai dar problema, tá bom? Uhum. Ok? Deixa eu parar então a gravação aqui.